A Bíblia não é um livro fofo, a Bíblia não é um livro meigo, não é nem um livro singelo. É um conjunto de documentos que com frequência exibe de maneira bastante explícita a dureza da nossa realidade e propõe um tipo de resposta a essa realidade cruel e dura que é uma resposta igualmente forte e igualmente intensa. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, a gente fala de Bíblia, de teologia todos os dias por aqui, hoje não é exceção. E continuamos na leitura do texto bíblico com auxílio da Bíblia 365. Se você não a conhece, fica feito o meu convite para que você assista o meu vídeo sobre ela. Então, eu tenho um vídeo sobre ela, você pode assistir, ver se é algo que pode te ajudar. Tem ajudado muita gente que acompanha aqui o canal. Aliás, se a Bíblia 365 tem te ajudado a ler a Bíblia todos os dias, deixa um comentário aqui para eu saber, tá bom? Muito bem, a gente segue a nossa leitura da Bíblia 365 e hoje a gente lê o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 44. A gente vai ler até o versículo 46. Já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra, até 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Muito bem. O texto bíblico, ele contém esse tipo de passagem. A gente não pode tentar transformar em algo fofo, algo meigo, ou mesmo algo singelo, um conjunto de livros no seu cânon cristão, e o papel aqui é de um canal confessional cristão, um conjunto de livros que tem no seu clímax a crucificação do próprio Deus. Não dá para tratar com leveza, não dá para tratar com suavidade. Evidentemente há momentos de ternura, há momentos de singeleza. Na boca do próprio Jesus, contemplem, vejam os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E há momentos de alguma singeleza, de alguma ternura, mas na maior parte do tempo não. Na maior parte do tempo o texto bíblico ele é um texto pesado, é um texto dolorido e é um texto que apresenta um determinado tipo de esperança que leva em consideração a crueza, a dureza, a crueldade desse mundo. E que propõe uma solução impactante o suficiente, forte o suficiente, intensa o suficiente, que tem matizes de dor e de glória o suficiente para que a gente possa acreditar que essa solução dá conta de uma realidade tão dura e tão cruel. De fomes, de guerras, de fragilidade, de doenças emocionais, de toda a dureza que a vida nos apresenta. Vitor, você está sendo muito pessimista. A vida é tão dura assim? Claro que a vida também tem os seus momentos de singeleza, os seus momentos de ternura. Eu sou pai de bebê. A minha filha está fazendo 9 meses. Cara, se tem algo que pode ser terno, singelo, fofo, é um bebê. Uma menininha. Uma menininha. Uma menininha privilegiada. Uma menininha que tem um começo de história
que certamente não é o começo de história de todas as menininhas de 9 meses. Esse é o problema. Então, o conjunto de documentos que forma o texto bíblico, ele é duro como a vida é dura, e é bom que seja. Caso contrário, ele não seria verossímil, ele não teria credibilidade. E a cruz de Cristo é tão dura quanto é possível ser, porque ela visa apresentar uma resposta à altura de toda essa dureza. Ela precisa ser do jeito que é para comportar o nosso desejo de que todas as menininhas de 9 meses tenham o privilégio que a minha filha tem. Toda vez que eu vou ao mercado e eu compro fórmula e eu vejo o preço da fórmula, é inevitável pensar em quem não pode ter. Toda vez que a Lara chora com fome e eu preparo a fórmula, é inevitável pensar: putz, essa lata custou um valor que não cabe no bolso do brasileiro. Não cabe. Como que faz? E então a gente precisa de uma resposta à altura dos males que a gente enfrenta e vê. E esse que eu mencionei, você sabe que não é o pior. É triste, é duro, mas não é nem o mais triste nem o mais duro. E então, qual que é a resposta que Deus dá? É uma resposta de quem conhece a própria dor. De um Deus que resolve sem necessidade conhecer a dor como o ser humano conhece e experimentar a maior das dores. A Bíblia ela não é um texto colorido. E é bom que não seja. Porque mesmo no meio de toda essa crueza, de toda essa dureza, ela consegue apresentar algum tipo de esperança absolutamente retumbante de um Deus glorioso que prepara um desfecho apoteótico. A Bíblia não é um livro, embora haja traduções que insistam nisso, que apresentam unicórnios. E arco-íris na Bíblia não é o que sai dos ursinhos carinhosos. Arco-íris na Bíblia é um sinal de Deus de que ele não destruiria mais a terra por meio de dilúvio. Duro. O texto bíblico ele não é fofo. E é bom que não seja. Não. O texto bíblico ele apresenta um Deus absolutamente poderoso que virá julgar a terra, julgará com justiça e as nações com equidade. E então nós veremos uma nova Jerusalém santa descendo. E Jesus habitando entre nós, o próprio Cristo, o Rei do Universo. E num grande banquete, o texto talvez quisesse enfatizar a fartura do banquete. Mas o texto de Apocalipse capítulo 21 é pesado como a crucificação, numa outra direção. Na direção da esperança de um Deus que enxugará as lágrimas dos meus olhos e dos seus olhos. Veja, o texto enfatiza as lágrimas.
Esperança exige que a gente reconheça o tamanho do mal que nos cerca. Não faz sentido falar em luz no fim do túnel para quem não se reconhece nas trevas de um túnel. Quem não percebe que as trevas do túnel são ruins, não vai valorizar aquela luz que está no final. Luz do fim do túnel só faz sentido para quem reconhece estar na escuridão de um túnel. Na escuridão que foi necessária para matar o próprio Deus, que sim, ressurge ao terceiro dia, que sim, é a própria luz, que sim, ilumina as trevas, que sim, julgará as nações com justiça e equidade, e se entregou por amor a mim, a você e a toda a criação. Esse era o meu recado para hoje, de um Deus crucificado. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.